Gente, tudo bem? Ó, mais uma questão aqui envolvendo cinética química, um exercício que traz para a gente um gráfico, né, sobre o qual devemos fazer uma análise. E é uma questão que aborda principalmente aqueles fatores que interferem em uma reação química. Professor, como assim? Ó, para que um reagente reaja e produza algo, vários fatores interferem na velocidade com que essa reação acontece. Nós temos aí, né, como exemplo, a pressão. Então, a pressão interfere na reação química, a quantidade de reagente que eu vou colocar ali para reagir, evidentemente. A gente pode citar também a área de contato entre os compostos, entre os reagentes, e também a temperatura. A temperatura é um elemento muito importante, ele interfere diretamente na velocidade com que os reagentes vão reagir e produzir algo. Tá? De que modo, professor, de que modo a temperatura interfere? Bom, vamos analisar um pouco, né, com maior detalhe essa situação da temperatura. Porque veja bem, quando você coloca dois reagentes, digamos, para reagir, esses reagentes, eles possuem moléculas e essas moléculas estão ali em uma certa energia, que a gente chama de energia de ativação. Melhor dizendo, para que ocorra uma reação química, é necessário que as moléculas tenham uma energia de ativação mínima, né? A gente chama, inclusive, isso de complexo ativar. Então, digamos o seguinte, eu tenho um reagente que está a uma determinada temperatura. E aqui, né, nessa determinada temperatura, para essa quantidade de reagente, nós temos uma parte das moléculas que, digamos, já estão prontas para fazer a reação. Elas já estão com uma energia de ativação mínima necessária para que a reação ocorra, certo? O que a temperatura faz é justamente pegar essas moléculas que ainda não estão com essa energia de ativação, digamos, prontas, são moléculas que estão ali preguiçosas, estão mais paradas, estão mais lentas, a temperatura agita. A gente sabe que a temperatura aumenta o movimento cinético das moléculas e isso é convertido em energia cinética. Então, voltando à questão das moléculas, elas estão ali morosas, preguiçosas. Quando eu forneço energia, forneço, né, calor, a temperatura aumenta e essas moléculas que estavam mais morosas começam também a ficar mais agitadas e adquirindo essa energia de ativação mínima, ou seja, eu desloco parte das moléculas para uma determinada quantidade, ou seja, para uma zona em que as moléculas que já possuem essa energia de ativação estão. Eu aumento essa concentração de moléculas prontas para fazer a reação. Esse é o efeito que a temperatura faz numa reação química, é o efeito que ela faz no processo de aceleração de uma reação da velocidade, né? Então, analisando o gráfico, o que a gente tem? Vamos pensar aqui o seguinte: normalmente os gráficos envolvendo esse tema vão trazer o número de partículas com energia, né, com certa energia, aqui seriam as energias, e aqui nós temos a energia cinética. Então, se nós pegarmos, por exemplo, esse composto, digamos que seja o mesmo composto, tá? Só que esse composto está numa temperatura T1. O que a gente nota? E aqui é a energia necessária para que as moléculas comecem a reagir, ou seja, é a energia mínima que as moléculas precisam ter, e essa energia voltando está relacionada a movimento, está relacionada à temperatura, está relacionada ao complexo ativado. Ponto. Então, eu tenho aqui uma energia mínima necessária, certo? Aqui é a energia, então esse é o gráfico da energia, aqui é o meu limite. As moléculas que estão com a energia atrás, ou seja, menor que esse meu marco necessário, essa minha energia mínima, elas não vão reagir. As moléculas que já estão com energia após, né, esse limite, elas já estão prontas para reagir. O que a temperatura faz é justamente deslocar essas moléculas que estão do lado de cá, com essa energia inferior à necessária, para uma região em que a energia já seja suficiente para que a reação ocorra, tá? E, professor, como é que nós vamos fazer isso? Mexendo com a temperatura. Nesse caso, normalmente aumentando essa temperatura. Então, veja, a gente pode perceber claramente aqui que a temperatura T4 é uma temperatura que deslocou muitas moléculas para uma região em que a energia de ativação mínima já foi alcançada. Só como eu sei disso, observe a área sob a curva em azul. Aqui nós temos uma grande quantidade de moléculas, porque todas essas moléculas, né, que estão abaixo dessa curva já adquiriram essa energia mínima de ativação e estão, portanto, prontas para reagir.
Observe que na temperatura T2 a gente tem apenas essa região. A T3 já é uma quantidade maior, mas, conforme o gráfico, a temperatura T4 é aquela que com certeza vai favorecer a reação química, tá? Bom, e aí vamos analisar as alternativas, né? As transformações químicas serão tanto mais rápidas quanto maior for o número de colisões, isso também está relacionado a temperatura aumenta a velocidade, né, o movimento das moléculas, isso permite colisão entre elas, porém, isso depende não só do valor do número de colisões, mas também do valor mínimo da energia, chamada energia limiar ou ativação. Por exemplo, a energia é indicada no gráfico. Assim, com relação ao gráfico representado, a transformação química torna-se mais rápida na seguinte temperatura. Bom, já estava marcado aqui, inclusive já tinha mais ou menos adiantado a vocês a resposta. De fato, não tem como não ser a temperatura 4, por tudo aquilo que nós já falamos, e evidentemente por conta dessa grande quantidade de moléculas que estão com essa energia mínima ativada, e isso vai evidentemente favorecer uma maior velocidade na reação química. Tudo bem, pessoal? Gráfico bem interessante, é um tema que normalmente aparece e a análise que se faz é exatamente essa que a gente discutiu. Tudo bem? Então, até o próximo exercício.